Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e inclusive todas as vezes que vocês fazem stories me marcando que estão assistindo os meus vídeos, eu sempre reposto lá. Então assim, fica uma dica, quer aparecer no meu Instagram, faz lá um story me marcando que eu sempre vou repostar, tá? Mas agora pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. A gente sempre comenta aqui nos casos contados no canal a respeito da perversidade do ser humano. A gente se depara com crianças maldosas, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pais, mães, filhos, enfim, a verdade é que a gente nunca sabe até onde as pessoas estão dispostas a chegar e parece que cada pessoa tem em seu íntimo uma calibragem específica de sensibilidade. Enquanto para algumas pessoas, algumas atitudes podem ser classificadas como horríveis e inaceitáveis, para outras parece que essas mesmas atitudes não representam nada demais. Muitas dessas pessoas passam por consultas com profissionais de saúde mental e mesmo após diversas análises e estudos, a conclusão que se chega é que existem pessoas maldosas mesmo, porque quando não são encontrados diagnósticos de distúrbios e doenças da mente, a pergunta que fica sem resposta é justamente o que pode levar alguns seres humanos a serem tão maldosos com os seus semelhantes. Nós não vamos entrar em nenhuma discussão religiosa aqui, porque esse nem é o intuito do canal, e cada um tem suas crenças e sua fé. Mas independente do que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar, o fato é que alguns seres humanos são capazes de mostrar o que há de pior nas pessoas. Uma grande escuridão escondida por detrás de um sorriso largo e um olhar profundo e vazio. Para entendermos o caso de hoje, nós vamos nos transportar lá para Lawrenceville, uma cidade pequena e com pouco mais de 40 mil habitantes. Esse vilarejo fica a pouco mais de 30 minutos de Atlanta, que é a capital e cidade mais populosa do estado norte-americano da Geórgia. Em uma das casinhas simpáticas da pequena cidade morava o casal de idosos Wendy e Randall B. George. Eles estavam curtindo suas aposentadorias tranquilamente, afinal de contas já tinham trabalhado a vida toda para educar e criar seus filhos, então nada mais justo que viver em paz em uma cidade tranquila e amigável. O casal nunca ficava parado, então eles estavam sempre batendo perna pela cidade, visitando amigos, fazendo alguns servicinhos aqui e ali, tudo isso na intenção de manter a mente ocupada e evitar a todo custo que se sentissem entediados. Os dois estavam sempre em contato com seus filhos por mensagem de texto e quase diariamente falavam com seus filhos por telefone. E foi em uma destas ligações que eles ficaram sabendo que uma de suas netas, uma jovem chamada Cassandra B. George, estava dando muito, mas muito trabalho para todo mundo. A garota nasceu e foi criada na grande e movimentada cidade de Atlanta, e desde muito nova já era claro que a menina não era nada parecida com as outras garotas do bairro e também do colégio. Quando chegou na adolescência, o comportamento errático da garota tomou proporções exponenciais e chegou finalmente ao ponto em que ninguém era mais capaz de lidar com a menina. Por fim, ela se envolveu em uma grande confusão no colégio e acabou sendo enviada para viver com os seus avós. E foi assim que os dias de paz e tranquilidade do casal tiveram fim.
A verdade é que ela arrumou confusão e depois não conseguiu segurar o rojão, porque é aquele negócio, né, gente? Tem alguns jovens que mexem com quem tá quieto e depois não dão conta do recado. Para dizer bem a verdade, seus familiares disseram em entrevista mais tarde que a garota saiu meio que foragida lá da cidade e seus avós foram meio que coagidos a abrigá-la. E eu falo assim, pessoal, que seus avós foram coagidos porque fica uma situação meio delicada, né? São os avós. Tem toda essa questão familiar envolvida e fica muito difícil para eles dizerem não, principalmente para os netinhos, né? E por fim, a jovem foi parar na casa dos avós e eles nunca mais tiveram sequer um dia de paz em suas vidas. A garota era mesmo assim um mal encarnado. Ela era desobediente, debochada, mal educada, bagunceira, briguenta, enfim. O casal tentou colocar regras de convivência para que ela ao menos respeitasse aquele lar, porque afinal de contas eles tinham abrigado a garota e estavam dispostos a ajudá-la, coisa que eles nem sequer tinham obrigação, mas nenhuma das exigências que eles colocaram foi respeitada. E a garota fazia o que queria, na hora que queria, e estava sempre xingando seus avós e respondendo com palavras de baixo calão. A senhora Wendy, que já estava com pouco mais de 65 anos de idade, sempre falava sobre isso com seus filhos, mas ela tinha um coração muito doce. Todas as vezes que suas filhas demonstravam indignação e mencionaram que iriam até a casa para dar uma prensa na garota, os avós tentavam acalmar os ânimos e diziam que aquele comportamento poderia ser normal, porque ela era adolescente e tinha um gênio muito forte, era uma garota muito temperamental, precisava de espaço e coisas dessa natureza. A verdade, gente, é que o casal tinha esperanças de que conforme a garota fosse ficando mais velha, ela mudaria seu comportamento e a maturidade traria mais clareza de como a vida realmente funciona. Mas as coisas foram ficando piores e a menina começou com uma mania de fugir de casa. Em casa ela tinha roupa lavada, comidinha quente, carinho da avó e dengo do vovô, mas ela decidiu que queria fugir e isso aconteceu por diversas vezes, sendo as duas últimas em dezembro de 2006 e meados de março de 2017. Nessa época, pessoal, ela tinha por volta de 16 anos de idade. Mas, gente, se tem algo muito pior que um jovem ingrato e problemático, é quando esse jovem encontra outro jovem tão problemático ou até mesmo pior. E foi assim que a Cassandra conheceu seu namorado, um rapaz chamado Johnny Ryder, de 18 anos de idade. O Johnny sempre teve problemas de comportamento desde os anos da escola, onde deu muito trabalho para seus professores e também para a coordenação do colégio. O menino era atormentado mesmo. A união do casal aconteceu pouco tempo após eles se conhecerem e, influenciada pelo novo namorado, a Cassandra passou a matar aula para se encontrar com a galera da pesada. Juntos, eles faziam bullying com garotos e garotas mais jovens, fumavam, utilizavam entorpecentes, enfim, faziam a maior algazarra. E como já é de se esperar até mesmo pelo carinho que os avós tinham com a menina, eles tentaram aconselhá-la a deixar essa vida e também dispensar o jovem. Ele não era uma boa pessoa e ela deveria procurar alguém direito para namorar. E diziam ainda que o jovem despertava o que havia de pior na garota. E foi aí que as coisas fugiram do controle. A Cassandra elevou sua agressividade a outro patamar. Daí em diante, além de xingar seus avós, ela passou a maltratá-los fisicamente. Tudo começou com um empurrão. Depois foi um empurrão mais forte. Depois um beliscão, um tapa, enfim, a coisa estava mesmo desencarrilhando naquela casa. E o casal de idosos estava começando a ficar com medo de sua própria neta. A Wendy enviou uma mensagem para sua filha, chamada Sylvia Bjorn Berman, em abril de 2017, desabafando que as coisas estavam difíceis com a neta e que ela não achava justo que nenhum dos dois tivesse que passar por isso, mas que no dia seguinte ela conversaria com a jovem e acreditava que tudo iria ficar bem,
tudo iria se resolver. A verdade, gente, é que ela tinha esperanças que a menina fosse tomar um rumo na vida e que aquela era apenas uma fase e que tudo iria passar. E por fim, todos se sentariam na mesa de jantar e dariam risada disso tudo quando tudo acabasse e ficasse no passado. Mas infelizmente, esse foi o último contato que qualquer pessoa teve com o casal de idosos. Bom, os dias foram passando e então os filhos do casal perceberam que eles pararam de responder as mensagens de texto. Eles também não estavam respondendo as chamadas telefônicas nem nos aparelhos celular e muito menos no telefone residencial. Os irmãos, então, ligaram uns para os outros e conversaram entre si, e finalmente se deram conta de que nenhum deles conseguiu contato com o casal nos últimos dias. E foi aí que eles decidiram que o mais sensato a se fazer era ligar para a delegacia da cidade e solicitar uma verificação de bem-estar na residência. Na noite do dia 8 de abril de 2017, os policiais da cidade bateram na porta do casal de idosos, mas estranhamente ninguém atendeu. As autoridades envolvidas nesse caso explicaram mais tarde que a essa altura não havia qualquer suspeita de irregularidades que exigissem uma entrada forçada na casa. E por conta disso, os oficiais deixaram o local sem falar com ninguém. Alguns dias depois, os familiares voltaram a ligar para a delegacia, se queixando de que ainda não tinham tido contato com o casal. E mais uma vez, os policiais estiveram na residência. Dessa vez, eles perceberam que o carro não estava na garagem e imaginaram que o casal estivesse viajando ou algo do tipo, e foram embora sem serem atendidos mais uma vez. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, as autoridades receberam uma chamada de emergência de uma pessoa denunciando um assalto, e quando chegaram no local, era a residência da irmã do Johnny, o namorado da Cassandra. A irmã do Johnny, que estava com seu namorado naquele dia, foi atacada pelo Johnny, que estava em busca de dinheiro, mas sua irmã se negou a entregar qualquer quantia porque já sabia o quanto ele dava trabalho para sua família. O casal informou ainda aos policiais que o Johnny estava acompanhado de uma jovem, que mais tarde ficou comprovado ser a Cassandra. Mas o que mais chamou a atenção dos policiais foi que o casal de jovens estava utilizando um veículo no assalto, mas não se sabe exatamente por qual motivo eles fugiram e deixaram o carro para trás. E assim que as autoridades fizeram as devidas verificações, constataram que aquele carro pertencia ao casal Wendy e seu marido Randall, os avós da Cassandra. Os policiais então contataram a delegacia e voaram de volta para a casa do casal de idosos, e dessa vez eles forçaram a entrada na residência. Havia muita sujeira por toda a casa, restos de comida nas mesas, latas de cerveja por todo lado, e aquela cena deixava bastante claro que fazia algum tempo que ninguém limpava aquela casa. Na parte de baixo, eles não encontraram nada de anormal fora aquela imundície toda, né? Mas assim que eles chegaram na parte de cima da residência, eles encontraram uma cena horrível. Em um dos quartos do andar de cima, havia sangue para todo lado, e tanto a Wendy quanto o Randall estavam no centro do cômodo. Ambos já estavam sem vida. Uma equipe de investigações entrou rapidamente nesse caso e os principais suspeitos naturalmente eram o casal Cassandra e Johnny. Como a gente já sabe, aquela era uma cidade muito pequena, então não foi muito difícil localizar o casal, não. Assim que o caso caiu na boca do povo, um amigo do Johnny revelou aos policiais através de uma chamada telefônica que os dois estavam escondidos em sua casa. Mas até então ele não sabia o que exatamente os dois tinham aprontado. Os dois tinham pedido abrigo por algumas semanas e, como eles eram amigos de longa data, o rapaz abrigou o casal sem fazer muitas perguntas. As autoridades foram até a residência do jovem e, como o casal se recusava a sair, uma equipe da SWAT foi acionada para ajudar o trabalho da polícia local. Quando finalmente conseguiu entrar, os oficiais se depararam com os dois machucando a si mesmos, em uma aparente falsa tentativa de tirar suas próprias vidas. E então os dois foram encaminhados ao hospital
para receber suporte médico. O trabalho dos investigadores prosseguiu e esse caso chocante deixou a cidade toda desacreditada. O Johnny e a Cassandra estavam planejando encerrar com a vida dos avós da garota já tinha várias semanas. Diversas buscas foram feitas nos aparelhos eletrônicos dos dois e eles chegaram a comentar com amigos que estavam planejando algo glorioso e que em breve todos saberiam o que era. Até que finalmente chegou o grande dia. Eles esperaram do lado de fora da casa até que tivessem certeza que seus avós tinham ido para a cama. Quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta da residência, o casal de monstros entrou silenciosamente na casa e foi até o quarto, onde a Wendy e o Randall dormiam tranquilamente. Uma chave de rodas foi utilizada no ataque, além de chutes, socos e pontapés. Além disso, a Cassandra tinha levado uma faca de cozinha. Mais tarde, o médico legista observou e atestou o uso desse objeto. A investigação descobriu que o Johnny iniciou o ataque ao atingir o Randall e foi seguido pela Cassandra, que se encarregou de cuidar da sua avó, Wendy. Em seguida, eles administraram produtos químicos sobre o casal para esconder o odor e também selaram as portas com fitas adesivas, para que ninguém percebesse o que tinha acontecido naquele cômodo. Logo depois, eles pediram comida chinesa e encomendaram uma grande festa com seus amigos, regada a bebidas alcoólicas e entorpecentes. Nos dias seguintes, o casal esvaziou a conta bancária dos avós da Cassandra, dando festas e vivendo na casa como se nada tivesse acontecido. As investigações também puderam comprovar que as intenções do casal iam muito mais longe. Eles planejavam também tirar a vida dos pais do Johnny e até mesmo sua irmã estava no radar do casal monstruoso. Bom, o tempo foi passando e no final das contas, quando as autoridades finalmente encontraram a Wendy e o Randall já sem vida em seu quarto, já fazia quase uma semana que o ataque tinha acontecido. E como estavam sem recursos financeiros, o Johnny e a Cassandra tinham ido atrás da irmã do Johnny em busca de dinheiro para em seguida executar a segunda parte do plano, que, como eu disse, era atacar a família do rapaz. Bom, como é de costumes em casos como esse, uma avaliação psiquiátrica foi encomendada pelo tribunal para ambos os acusados, mas nenhum diagnóstico foi descoberto e por isso ficou determinado que os dois estavam aptos a responder por seus atos. Uma equipe de defesa foi direcionada para cuidar do casal e naquela mesma semana essa equipe analisou todas as provas da promotoria e montou uma estratégia um pouco arriscada. Eles pensaram em apresentar uma defesa pautada em abuso de entorpecentes, surtos psicológicos e infância complicada. Entretanto, eles foram bem claros sobre as chances que o casal tinha e, inclusive, explicaram para o Johnny que, por ser maior de idade, caso fosse a julgamento, era bastante possível que a estratégia da defesa fosse ineficiente e, caso não fosse possível convencer o júri, era bastante provável que ele fosse condenado à pena capital. Com isso, quase um ano depois, em fevereiro de 2018, Johnny Ryder, de 19 anos de idade, se declarou culpado de ter tirado a vida do casal de forma cruel e sem possibilidade de defesa. Além dessa acusação, ele ainda enfrentou a acusação de roubo, porque esvaziou a conta bancária do casal, e também agressão agravada, porque o médico legista informou que o casal ainda estava vivo após a agressão e antes do golpe final. Ele se declarou culpado de todas as acusações e aproveitou seu momento de fala para pedir perdão aos familiares das vítimas e reconheceu a dor e o sofrimento que tinha causado a todos os filhos, netos e parentes do casal. Ele terminou garantindo que tinha consciência de que o que ele fez foi extremamente abominável e que não merecia menos que o castigo eterno. Cassandra Bjord, de 17 anos de idade, na sequência, também se declarou culpada de todas as acusações, que foram as mesmas, e admitiu ter ajudado seu namorado.
mas ela falou somente o que seus advogados orientaram, viu, pessoal? Nada além disso. Em seu momento de fala e considerações finais, onde seus familiares esperavam que ela dissesse algo, ou pelo menos pedisse perdão pelo sofrimento que estava causando a toda a família. Mas ela apenas chorou e optou por permanecer calada e inerte. I wonder how much vicious cruelty it takes to leave someone to putrefy. Did he die quickly? Did Cassie see his face? Did he see Cassie's face? Someone he loved so much, someone he was so proud of. A juíza distrital, senhora Deborah Turner, ficou horrorizada com esse caso e não conteve sua indignação ao proferir as sentenças. Os dois foram sentenciados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 60 anos. Isso significa que o Johnny poderá tentar solicitar condicional quando estiver com 79 anos de idade, e a Cassandra poderá solicitar condicional quando estiver com 77 anos. A defesa subiu um recurso ao Tribunal Superior solicitando uma revisão da sentença, visto que o crime ocorreu quando sua cliente ainda era menor de idade. Mas após analisar tanto o processo quanto as sentenças, os juízes do Tribunal Superior recusaram todos os argumentos da defesa e mantiveram as sentenças exatamente como estavam. E esse caso, pessoal, é um caso que me deixou muito triste, porque assim, né, os avós dela estavam ali dando todo o carinho necessário, tentando ajudar a neta, e olha o que eles receberam em troca, né? Inclusive, a forma que tudo aconteceu me lembra muito um caso nacional, que eu tenho certeza que vocês sabem qual é, eu não vou nem falar aqui, porque esse caso é proibidíssimo aqui no YouTube, mas vocês já sabem do que eu tô falando, né, pessoal? Bom, e se ficou até aqui comigo, como sempre, né, eu já peço que deixe o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.